Vamos continuar o estudo de hoje. No caso, o estudo de hoje é sobre o Espírito Santo. Estamos estudando o nosso relacionamento com Deus. E o primeiro estudo foi sobre Deus. Fizemos 5 lições sobre Deus. Depois foi sobre Jesus, quem era Jesus, mais 5 vídeos, 5 lições. E hoje vamos iniciar o estudo sobre Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aí, o estudo de hoje, o tema é assim: como saber se eu sou cheia do Espírito Santo? Vamos ler o texto complementar, que é a plenitude de sua glória, e depois em Ezequiel 9. Vamos lá. Eu vou ler com vocês o texto complementar. A plenitude de sua glória. O Antigo Testamento, a presença de Deus se manifestava através de uma nuvem que simbolizava a plenitude de sua glória. A nuvem de glória, a Shekinah de Deus, veio para viver entre o povo de Deus no tabernáculo e mais tarde no templo. Vou até grifar aqui. Em Ezequiel, entretanto, há um aviso. Numa visão, Ezequiel viu a glória de Deus, deixando Israel por causa do pecado do povo. Primeiro, a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E então a presença gloriosa de Deus se moveu para fora do templo e finalmente saiu da cidade. Por quê? A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e eles se recusaram a se arrepender. Então, por quê que a presença de Deus se retirou do templo, da cidade? Porque a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e eles se recusaram a se arrepender. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus mostrou a Pedro, Tiago e João uma pequena visão de sua glória, quando foi transfigurado diante deles. A glória de Deus se torna parte de nossas vidas através do Espírito Santo, que habita em nós quando aceitamos Cristo como nosso Salvador. Gente, prestem bem atenção nisso aqui. Sobre o Espírito Santo nós vamos estudar, certo? A glória de Deus se torna parte de nossas vidas através do Espírito Santo, que habita em nós quando aceitamos Cristo como nosso Salvador. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e batizamos, nós recebemos o Espírito Santo. Está na Bíblia, isso é uma promessa de Deus. Você aceitou a Cristo como seu Salvador, você batizou, você recebe o Espírito Santo. No caso aqui ainda nem fala do batismo. Fala assim, a glória de Deus se torna parte em nossas vidas através do Espírito Santo, que é quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Ponto. O Espírito Santo é a certeza de que vamos compartilhar da glória de Cristo. Mas precisamos deixar que o Espírito nos controle. Mas enchei-vos do Espírito. Esse mandamento está no tempo presente, indicando a necessidade de sermos constantemente cheios e controlados pelo Espírito. Não é apenas uma atitude que se toma de uma vez por todas. Estar cheio do Espírito é uma experiência constantemente em desenvolvimento para o crente, ou seja,
a cada dia. É a cada dia. Não é uma vez que você recebe o Espírito Santo, que você tem o poder de Deus na sua vida, uma vez que isso vai perdurar para sempre. Não, é a cada dia. A gente precisa ter experiência constante com o Espírito Santo para nosso desenvolvimento como cristão. Como filhos de Deus, devemos refletir a sua glória na medida em que permitimos que ele nos transforme em sua imagem. Ou seja, à medida que nós somos transformados, nós vamos refletir a glória de Deus. Você pode ser crente, mas está cheia da plenitude do Espírito da glória de Deus? Você sabe se a glória de Deus está presente na sua vida? Que a bênção da plenitude da glória de Deus esteja em nós. Que a plenitude da glória de Deus resplandeça e leve outros a Ele. Ou seja, a nossa transformação é diária. Se nós tivermos todos os dias, como que eu posso dizer? À medida que nós somos transformados, nós refletimos a glória de Deus. Nós testemunhamos, não é falando, é com nossa vida, nosso comportamento. As pessoas olham para nós a cada dia e vê mudança ou não vê mudança. Muitos olham para um crente e falam assim: nossa, se for para ser crente que nem aquele ali, eu prefiro não ser. Prefiro continuar do jeito que eu tô. Porque eu sou mais, aparentemente, né, eu sou mais crente do que aquele ali, que é um cristão, se denomina um cristão e olha o que ele faz, olha a vida dele. Então, nós devemos ter uma experiência com o Espírito Santo, buscar a presença de Deus na nossa vida, buscar a transformação a cada dia. Como eu disse, não é uma vez que você aceitou a Cristo como seu Salvador, que você recebeu o Espírito Santo e pronto, não precisa fazer mais nada. Não, é todo dia, é a cada dia. Para que a plenitude da glória de Deus resplandeça em nós e leve outros a Ele. As pessoas deveriam olhar para nós cristãos e querer o que nós temos. Olhar para a gente e dizer assim: nossa, aquela pessoa é diferente. Olha só a vida dela, olha o comportamento dela, olha como ela vive, como ela fala, como ela se comporta. Nossa, é uma alegria de estar com aquela pessoa. Adoro conversar com aquela pessoa. Ela tem uma luz, ela é uma pessoa abençoada. Quero estar com ela, ela é alegre, ela é feliz. Eu quero ter o que ela tem. E o que ela tem, gente, nada mais é do que o Espírito Santo na vida dela. É Cristo na vida dela. Então, ela reflete isso. E as pessoas veem e quer também. Então, a melhor maneira da gente falar de Jesus, falar do Espírito Santo, falar de Deus, é através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso comportamento. Esse texto aqui é muito, muito interessante, porque fala sobre a plenitude da glória de Deus. E o que tem isso a ver conosco, né? Na nossa vida. O Espírito Santo na nossa vida. Como age o Espírito Santo em nossa vida? Em Ezequiel, a leitura no capítulo 8, verso 17 e 18. Primeiro a gente vai ler. Tem alguns trechinhos para ser lido hoje, mas são pequenininhos. Ezequiel 8, verso 17 e 18. Diz assim: então me disse, vê isto, filho do... Vê isto... Não, é uma pergunta. Então me disse, vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz.
Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Aí, em Ezequiel 9, do verso 1 ao 4, diz assim: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram, e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Clamou o homem, vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 10, verso 18 e 19. Ezequiel 10, 18 e 19. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam. E cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E Ezequiel 11, verso 22 ao 25. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alcançou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para os do cativeiro em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Isso tudo fala sobre o Espírito Santo de Deus. Todas as passagens que foi lida aqui. O versículo-chave está em Ezequiel 9, verso 3, principal dessa leitura. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. O que essa lição nos ensina é que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Jesus e Espírito Santo. Quando Jesus veio à Terra, ele foi morto. E através da morte de Jesus, Deus nos deu direito a ser salvos, a salvação. A promessa que Deus fez é que o que Jesus deixou para nós é que quando ele fosse para o Pai, seria enviado o Espírito Santo para nos consolar, para ser nosso amigo, para estar conosco. O Espírito Santo, ele é inteligente, ele é uma pessoa, ele é inteligente, ele fala, ele nos consola, ele é nosso amigo, ele está aqui para nós.
Então, o que nós precisamos fazer é buscar ter uma intimidade com ele, ser amigo dele. Por exemplo, a gente, quando passa alguma dificuldade, algum problema, você vai e desabafa com as pessoas, ou com um amigo, ou com alguém da família. Você conta a sua vida. Você chora, você desabafa, você acha que aquela pessoa vai poder te ajudar ou vai te dar um conselho. E a pessoa só vai te ouvir. Não vai poder fazer nada para te ajudar. Porque não pode mesmo. Agora, quando a gente tem o Espírito Santo como nosso amigo, porque você tem Jesus na sua vida, você aceitou Jesus como seu Salvador, você crê em Deus, você é uma pessoa de Deus, você precisa a cada dia buscar ter uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo. Você ora, ele intercede, ele leva as nossas orações ao Pai. Não que ele intercede, não. Quem intercede é Jesus por nós. Mas o Espírito Santo, ele leva as nossas orações ao Pai. Nós oramos. Nem sempre. Nós oramos. Às vezes a gente não sabe expressar, não sabe colocar em palavras as nossas orações. Mas o Espírito Santo, ele pega a nossa oração e ele leva ao Pai. Se a oração for pura, sincera, de coração. Ele pega a nossa oração, leva ao Pai. Ele intercede, ele leva as nossas orações. E quando a gente não tem palavras para orar, a gente só chora, derrama em lágrimas. Ele entende, ele nos entende, ele colhe as nossas lágrimas, ele leva as nossas orações, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos nos comunicar com o Pai, não sabemos. O Espírito Santo sabe. Ele pega a nossa oração, nossas lágrimas, e ele leva ao Pai. E ele transmite ao Pai o que nós estamos orando, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos clamando. Às vezes você ora, você fala e o Espírito Santo está do seu lado. Está te consolando, está te ouvindo, você está lendo uma Bíblia, uma passagem. De repente você começa a chorar, sente um arrepio. O Espírito Santo está falando com você, através da leitura. Às vezes você está ouvindo um louvor e você começa a chorar, você arrepia, o Espírito Santo fala no seu coração. E aquela angústia que você estava sentindo, ela é transformada em alívio. Você fica aliviada, você fica leve, você está pesada, amargurada, triste e o Espírito Santo te consola. É como se ele te desse um abraço e transformasse aquele sentimento ruim em algo bom. Ele te conforta, te consola, você sente alegria. É isso que o Espírito Santo faz por nós. Quando a gente vê por aí as pessoas falando, você é batizado, ok. Mas você é batizado com o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo na sua vida? Muitas pessoas têm essa visão que você só é batizado com o Espírito Santo quando você tem um dom de falar em línguas, por exemplo. Mas o Espírito Santo, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, que crê que ele é filho de Deus, que ele morreu por você, que você aceita Jesus, que você se batiza, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Você tem o Espírito Santo. Porque você é filho de Deus. Você aceitou Jesus, você crê em Jesus, você crê em Deus, você se batizou, você recebe o Espírito Santo. O falar em línguas é um dom. É um dom que você recebe. A partir do momento que você crê em Deus, que você batizou, você pode buscar o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo em falar em línguas, como um dom de revelação. Você busca os dons de Deus. Deus tem muitos dons. E Deus vai dando a cada um conforme a vontade dele. O que nós temos que fazer é desmistificar o dom de falar em línguas com o Espírito Santo. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos temos o Espírito Santo.
O Espírito, todos que creem em Cristo, que aceitou Jesus, que foram batizados. Então, o Espírito Santo é a certeza de que nós vamos compartilhar a glória de Cristo. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Esse é um mandamento de Deus presente, não é passado. Você já aceitou, você já recebeu o Espírito Santo, acabou, não precisa fazer mais nada. Não, isso é todo dia. Indicando a necessidade de sermos constantemente cheios e controlados pelo Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, automaticamente nós vamos produzir. O Espírito Santo vai produzir em nós os dons do Espírito. O que é os dons do Espírito? Uma pessoa ser amável, paciente, uma pessoa caridosa, uma pessoa mansa, uma pessoa controlada. O Espírito Santo produz na pessoa essas características. São as características que a gente vai estudar mais pra frente. Essa é a primeira lição do Espírito Santo. Tem mais. Eu só tô dando uma pincelada porque tem mais. Não posso nem entrar nos outros assuntos. Mas quando o Espírito Santo controla a sua vida, automaticamente você vai ser mais parecido com Cristo, com Jesus. O comportamento que Jesus tinha, nós teremos. O que é ser um cristão? É pequenos cristos, somos imitadores de Cristo. Deveríamos ser, né? Devemos ser. Tudo, o comportamento que Jesus teve quanto ser humano, nós precisamos ter. E como que nós teremos? Deixando o Espírito Santo comandar nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. E para isso é a cada dia, é constante. A busca é constante, a busca é diária. Você tem que ter tempo com Deus, que seja de manhã, à tarde ou à noite. O momento que você se retira do meio do furdunço, da bagunça, do barulho, e vai ter o seu momento a sós com Deus. Você vai ler uma Bíblia, você vai orar, você vai ter um momento seu com Deus. Isso vai te ajudar a estar mais íntima com o Espírito Santo. Ele vai falar no seu coração, ele vai falar a sua mente, ele vai te dar uma palavra, ele vai usar até pessoas para falar com você através de um louvor, através de uma pregação. Você vai sentir, você vai estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai saber que foi o Espírito Santo de Deus que falou com você. E ou você vai orar, Deus vai te responder. Às vezes é instantâneo, às vezes demora um pouco. Você vai orar, às vezes Deus vai te dar um sonho, vai te mostrar em sonho. Deus vai falar com você de acordo com o que você, como que posso dizer, de acordo com o que você tem, com a sua habilidade, por exemplo. Se você... Deus tem maneiras diferentes de falar com cada um. Para uns, Deus fala através do coração, para outros, Deus fala através da mente, para outros, Deus vai falar no ouvido da pessoa. Mas Deus vai falar. Deus vai falar. Para a gente ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, nós precisamos ficar em silêncio. Porque Deus não fala na ansiedade, Deus não fala no furdunço, Deus não fala no barulho. Você tem que ficar em silêncio para você se conectar com Deus e ouvir a voz de Deus. Deus fala através da natureza, Deus fala através dos passarinhos, através de uma borboleta que posa em você. Se você está na natureza, a borboleta facinho posa em você. Se você tem contato, você vê as árvores, você vê as flores, você vê a natureza. A natureza, ela louva a Deus. Ela louva a Deus. A natureza glorifica a Deus. Nós devemos buscar constantemente ser amigos de Jesus Cristo, ter Jesus como nosso amigo, o Espírito Santo comandando a nossa vida, nosso coração, nossos sentimentos e a nossa mente. Então, podemos até ser crentes, mas será que nós temos a plenitude do Espírito Santo de Deus em nossa vida? Ela é presente? Quando as pessoas no mundo olham para você, ela sabe se você é um cristão? Você tem comportamento de um cristão? Essa é a pergunta que fica hoje nessa lição. Vamos refletir sobre isso. O que você faz? O que você tem demonstrado às pessoas?
que olham para você? Qual o seu testemunho? Porque falar, todo mundo fala, sou cristão, aceita Jesus, Jesus te ama, vamos para a igreja. Mas será que a sua vida testemunha que você é verdadeiramente um cristão, que você tem Jesus Cristo na sua vida? É a nossa vida que vai testemunhar Jesus Cristo, e as pessoas vão chegar até você para pedir. O que você tem de diferente, o que você tem de especial na sua vida? Eu quero isso que você tem. Fala, Jesus na minha vida. Nossa vida tem que glorificar a Deus e dar um bom testemunho. Porque ai daquele que vier o mau testemunho. Não podemos não dar mau testemunho. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até amanhã com o próximo estudo sobre o Espírito Santo. Beijo.